Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Samuel, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje vamos bater um papo super legal com o Rafael Pinheiro, o dublador do Senhor Incrível no novo filme do Superman. Vem comigo e já vai deixando um likezão aí para mais vídeos como esse. Oh, shit. Galera, estamos aqui com o Rafael, dublador. A gente vai falar de Superman hoje especificamente. Depois, quem sabe, a gente faz um bate-papo aí em geral, porque a gente tem muita coisa em comum. Mas hoje a gente vai falar de Superman. Conta um pouquinho pra gente, né? Quem você dublou e como foi o processo de dublagem? Claro. Bom, primeiro, uma alegria estar aqui. A gente conseguiu encontrar uma agenda que é tudo muito corrido aqui na minha vida, né? Na vida de todo mundo, mas minha vida é muito corrida. Muito obrigado, inclusive, por isso, tá? Imagina. Prazer estar aqui, Samuel. Prazer estar aqui com o teu público, com a galera. Eu sou dublador, como disse ele, entre outras muitas coisas, mas vou falar de dublagem. YouTuber também. Não tanto. Mas eu tive a alegria, o privilégio, a honra, o presente de dublar o Senhor Incrível, o Mr. Terrific, no novo filme do Superman. E, para mim, até escrevi um post sobre isso, existem trabalhos que já nascem como marcantes, né? E por uma série de coisas que eu tenho na minha trajetória, na minha história com o universo do Superman, participar disso agora é algo que, não vou dizer que eu nunca imaginei, eu sempre quis, mas Sim. Eu não achava que seria possível. E foi. Então aí, agora tenho um herói da DC para chamar de meu. E, inclusive, ele é, por mais que ele não seja o principal, né, porque, como o nome já disse, Superman, a gente espera ver muita coisa do Superman. Ele é um personagem que é muito desenvolvido, né? Ele tem ali um background, fala um pouquinho dele, conta os poderes dele. Eu queria saber, quando você recebeu, né, como é que foi? Foi um presente? Foi escalação? Teve teste? Como é que foi esse processo? Então, tudo começa numa conversa que eu tive um tempo atrás com a Andrea Murucci, diretora do filme. Beijo, Andrea. E nessa conversa, assim, espontânea, a gente tocou no assunto da minha história com o Superman, porque o que me trouxe para a dublagem foi conhecer uma série do Superman lá nos anos 90, Lois e Clark, dublada pela Mônica Rossi e pelo Alexandre Lipiani, e nos últimos episódios, com o falecimento do Lipiani, ou pelo Guilherme Briggs. Essa série me introduziu ao universo da dublagem, eu conheci o que era dublagem ali, e foi ali que eu tentei entrar para dublagem. Não consegui me firmar nos anos 90, entrei em 97, fiquei até 99, mais ou menos. Hoje já é difícil, era muito mais difícil, mas o ponto... Depois eu voltei em 2016, é um papo para um outro dia, mas voltei em 2016, estou aí até hoje. Mas essa conversa aconteceu com a Andrea, e ela guardou essa informação. Quando o filme caiu para ela, eu estava em casa um dia, recebi um contato da Delarte, olha, tem um teste para você fazer aqui e tal. Eu, beleza, vamos lá fazer o teste. Aí quando eu cheguei, ela falou, olha, você vai fazer o teste para o filme do Superman, porque eu lembrei da conversa que a gente teve e você vai fazer o teste para o filme do Superman. Eu dei aquela congelada, né? Caramba, será que isso está acontecendo? E eu também dirijo dublagem e a minha perspectiva foi moderada, porque quando eu entrei para fazer o teste, eu pensei, se a Andrea for igual a mim, ela me colocou no teste, tem mais outras duas pessoas que eu não sei quem são. Se eu não passar no teste, se o procedimento que ela adota para as direções dela for igual ao que eu adoto, eu tô no filme de qualquer jeito, porque eu não passando no teste, ela vai me colocar para fazer alguma coisa no filme. Eu já saí de lá muito feliz, com expectativa de passar, lógico, né? Já vai colocar Superman no currículo já, Superman. Sim, mas com o pé bem no chão, né? Pelo menos eu estaria no filme, era a minha ideia. Uhum. E aí começou aquela expectativa de passou, não passou, passou, não passou. E aí você começa a imaginar, quem será que fez o teste? Não posso pensar nisso, eu tenho que levar minha vida. Mas impossível não pensar que você é ser humano. Passaram-se uns 10 dias, aí chegou uma mensagem da Delarte novamente, olha, tem um horário para você aqui com a Andrea. Eu falei, poxa, mas não responderam se passou no teste ou não, será que deve ser? Deve ser outro horário, mas vou lá. A expectativa moderada. Aí quando cheguei, ela, oi, tudo bem, preparado? Aí eu, tô, pra quê? Aí ela, não te falei, nem te falaram, não. Você ganhou o teste, menino. Você que vai fazer, o Senhor Incrível. Caiu duro. Aí, quase isso, eu quase dei um berro dentro do estúdio. Caramba, André, eu tô muito feliz. Poxa, muito obrigado. Poxa, não tem o que dizer e tal. Aí a cliente da Warner, a Márcia, tava ouvindo e eu não sabia. Tava dentro da sala virtualmente, no notebook lá, escutando e falando. Aí ela falou, poxa, que bom que você gostou, viu? Aí eu tô no susto, quem tá falando? De onde é essa voz? Aí ela, oi, aqui é a Márcia,
Que bom que você gostou, porque a gente aqui na Warner gosta de trabalhar com quem gosta dos nossos personagens. Seja bem-vindo ao filme. E o resto tá na tela do cinema para vocês verem. É isso. E eu fiquei muito feliz, porque sim, como você falou, ele tem um tempo de tela muito bom. Para você ter uma ideia, no filme ele quem mais fala é o Superman, depois é o Lex, depois é a Lois, e ele é o quarto que mais fala no filme. A gente classifica os dois que mais falam como protagonistas e os dois seguintes que mais falam como os coadjuvantes do filme. Ele é o coadjuvante do filme. Sim. Então, foi muito presente. Lógico, teve um teste, né? Teve uma maratona para ser percorrida, mas Sim. ser considerado para o teste foi o presente. E a gente está aí hoje com um herói que é diferente do que a gente está acostumado. Ele não tem superpoderes, ele também não é alguém que é um meta-humano, mas ele tem a tragédia pessoal dele, e essa tragédia pessoal dele fez ele colocar os esforços todos dele para combater o mal em busca da justiça. Todo o empenho, toda a energia dele, todo o foco dele, toda a grana dele, que ele é um cara bem rico. Sim. Parece comigo? Claro que não. Eu sou pobre. Comigo também não. Mas tá sendo muito bacana, assim, fazer esse personagem. E a cada dia que passa eu entendo um pouquinho mais do tamanho que isso está tendo. Desde que isso foi oficialmente anunciado, a minha vida não parou mais. Respondendo um monte de gente, respondendo story, curtindo o momento, que passa rápido, mas é um bom momento de estar se vivendo. Então estou muito agradecido e muito feliz. Com o carinho das pessoas também, com a receptividade, com o retorno que as pessoas têm dado, que estão gostando do personagem. Quem assistiu o dublado está dizendo que tá uma boa dublagem, então estou muito feliz com tudo isso. Cara, que legal saber disso. Isso, inclusive, já era uma das próximas perguntas. Queria saber como é que foi a receptividade do público. Eu vi que muita gente tava te marcando, vi que a galera tava elogiando. Eu assisti dublado. Eu falei assim, cara, ele não é o destaque do filme, mas parece que a dublagem conseguiu passar tudo que a gente precisava saber sobre ele, né? E meio que gera aquela dúvida, será que ele vai aparecer nos próximos filmes, já que o James Gunn tá vindo com tudo aí, montando o novo DCU, né? Eu queria saber de você acha que vai ter alguma coisa? E se sim, você acha que vai ser um filme? Você acha que vai ser uma série que é mais... Porque ele, por ser um personagem profundo, talvez uma série pode ser que a gente consiga explorar mais sobre ele? Pois quando eu gravei a primeira vez, conhecendo um pouco do James Gunn, primeira sessão de gravação, eu pensei, poxa, esse cara aí pode dar um caldo, né? Mas guardei comigo. Mas depois do lançamento do filme, tá uma receptividade, uma aceitação muito grande com o personagem, não aqui só no Brasil, por causa da dublagem, não, despretensiosamente falando, no worldwide, na verdade, as pessoas estão curtindo muito o personagem. É um personagem, eu não sei nem se é prateleira B, né? Talvez ele seja prateleira C da DC Comics, mas ele tá com uma receptividade muito positiva e tem aí alguns rumores de que o James Gunn está considerando, sim. Eu sou suspeito de falar, né? Adoraria que tivesse um filme ou uma série. Não é garantia, é bom que se diga isso, vindo um filme ou vindo uma série, não é garantia de que eu esteja envolvido no projeto. Adorarei se estiver, mas isso envolve muita coisa, envolve se vai ter dublagem, para onde que vai, é Rio, é São Paulo, qual empresa que vai, vão se manter o elenco, o cast de dublagem do filme, não, vai se pensar novamente. Então, é muita coisa que se envolve. Mas adoraria participar se tivesse. E eu, pessoalmente, difícil, né? Porque o que você perguntou o que eu prefiro. É difícil dizer, porque uma série você, de fato, tem tempo para construir o personagem. Justamente por isso, né? Desenvolver, você tem tempo para isso. Mas, em compensação, uma série, ela corre mais riscos, o risco é maior de termos problemas de roteiro, problemas com o elenco, problemas de aceitação, problemas de distribuição, do que um filme. Num filme isso é muito mais flat, né? Sim. Você chega ali, faz e fecha aquele arco e acabou. Eu sou suspeito de falar. Talvez para o meu trabalho, se for eu envolvido, se eu estiver envolvido, talvez para o meu trabalho uma série fosse melhor. Mas, considerando para o personagem, eu acho que um filme seria mais justo e de mais fácil introdução na cultura pop. Eu acho que eu prefiro uma série pela complexidade do personagem. Porque, tipo, ele não, igual você falou, ele não é um meta-humano, ele não tem o destaque que os outros personagens têm, porque ele é um personagem novo, então não tem aquela admiração que todo mundo tem ao Superman, que já conhece, né? Que já é um personagem clássico. Então, por o destaque dele ser inteligência e ter toda a tecnologia que ele criou,
acho que eles teriam mais tempo pra fazer isso de uma maneira detalhada, que o James Gunn faz também, né? Igual eles estão fazendo com o Pacificador, por exemplo, Sim. que veio uma segunda temporada. Mas eu achei até interessante. Inclusive, te fazer aqui um adendo, inclusive, no Pacificador, eu não tenho o boneco, eu não tenho o personagem lá, mas a série inteira, toda a série, sou eu que faço a abertura, sou eu que faço os letreiros. Letreiros a gente chama aquelas placas que aparecem lá, que são lidas, Bar do Joey, episódio de hoje. Eu tô fazendo isso na série inteira dublado, sou eu que faço lá. Aí, já tá com o pezinho no DC já. Eu não tinha percebido. Quer dizer que é o Mr. Terrific que faz a narração da série do Pacificador. Olha aí. Imagina, eles pegam isso, colocam lá, porque eles podem fazer esse... O James Gunn gosta de fazer essas brincadeiras, né? Vai que aparece ele lá, porque eles... Não, né? isso aí eu acho muito plausível. Eu acho que nessa segunda temporada, eu acho que é muito fácil do Terrific ou qualquer a Hawkgirl, aparecer por lá, ou na série dos Lanternas também. Eu acho que isso é muito provável de acontecer, até para testar mais uma vez a ponta de lança desse personagem. Eu acho que é possível, sim. Eu também acho que é possível. Vamos lá. Eu queria falar agora com você. O que você acha que o James Gunn pode trabalhar em quesito geral, já que muita gente estava desacreditado da DC. Agora eu queria falar mais do público geral da DC, não só do seu personagem. Muita gente estava, né, naquela fase assim, nossa, DC, não tá muito legal, né? Uma galera conseguiu prender com The Batman, que inclusive é outro universo que eles estão trabalhando maravilhoso. Queria saber de você, o que você acha que o James Gunn tá preparando, sabendo que o James Gunn ele faz aquelas coisas assim, fora da caixinha? Bom, é muito difícil saber, até porque eu sou leitor de quadrinhos, já fui, hoje eu não leio mais, mas eu lia muito Superman, tinha umas 300, 400 histórias comigo, mas gosto muito do personagem. Mas hoje eu tô meio out, né, porque não tem tempo, então eu não tô muito por dentro do que tem acontecido. Mas, como você bem disse, e Pacificador tá aí para não nos deixar mentir, mas colocar pra gente uma pitada do caminho que o Gunn pretende seguir, Mr. Gunn. Então, eu acredito que o que eu vi em tela, né, e também respeitando os amigos que estão aqui assistindo, sem spoilers, mas o que eu vi em tela vai decepcionar muitas pessoas que são fãs do universo DC a partir de Snyder, porque essas pessoas que não tiveram nenhum tipo de relação com os personagens antes, não estou nem falando de 78, é ler quadrinho, talvez essas pessoas fiquem decepcionadas, mas o que eu vi em tela me aponta um resgate ao absurdamente aceitável que uma história em quadrinho traz. Eu vi em tela, é o que todo mundo está falando, é uma história em quadrinho em live action, verdade, é o que eu vi. E esse sinal, essa sinalização me faz entender o seguinte, é um filme de ampla aceitação para crianças, então ele está construindo isso, já que é a base do novo universo, ele está construindo um novo universo que tem ampla aceitação para as crianças, uma ótima aceitação entre adolescentes e uma boa aceitação para adultos que se permitam embarcar num universo das comics, das HQs, da fantasia. Ele não vai abraçar aquele adulto que é o físico de plantão, é o detetive, o defensor da física, né? O fiscal da física. Não vai agradar esse. Mas se esse fiscal da física for com o intuito de se entreter, pode até sair feliz do cinema. Dado esse cenário que eu desenhei, eu acredito que ele está construindo isso para um resgate de um público e uma renovação de público. Renovação infantil, infanto-juvenil, e um resgate de um público que estava perdido da DC, que estava migrado para uma outra empresa. Então, o que eu penso? Se essa linha for mantida, se esse pensamento for mantido, eu acredito que uma parte do público vai ser segregada porque vai torcer o nariz, mas uma parte que está num limbo vai ser trazida de volta. Sim. E não tem como dar errado. Eu penso isso. Eu acho que se tudo que ele está fazendo nesse filme for de fato que ele vai plantar daqui para frente em todas as histórias, não tem como dar errado. Eu estou falando em relação ao público. Não tem como dar errado. Mas precisa se entender que é um público que goste do universo de histórias em quadrinhos. Não um público que quer ver um super-herói com as suas crises existenciais como se ele fosse absolutamente realista. Eu vi uma pessoa falando esses dias que, essa eu posso falar porque está no trailer, uma cena
em que o Superman tá segurando um prédio para não cair em cima de uma pessoa. A física diz exatamente o que a pessoa estava falando. Ah, mas se ele segura o ponto daquele prédio, o resto do prédio desaba todo em volta dele. Ok, mas nós estamos falando de um alienígena, né, que está sendo aceito ou não aceito dentro de uma humanidade e já é um absurdo. Então a gente precisa olhar isso com o olhar do absurdo aceitável. Para esse público, que é o público, vamos combinar, vamos falar da outra empresa aqui, que é o público que está na Disney, Marvel, sim, é esse público, está órfão de histórias assim na DC Comics. Então, esse público pode ser resgatado. E aí, sendo resgatado, eu acho que não tem como dar errado em relação à aceitação do público. Eu acho que já tá resgatado, porque eu me considero essa porcentagem aí que tava desacreditada da DC. Eu vi todos os filmes, tudo que eles estão fazendo, eu, né, consumo, faço conteúdo, mas sabe aquele sentimento de tá faltando alguma coisa pra dar continuidade, pra me instigar a ver o próximo? Eu tive essa esperança com o Adão Negro, mas não foi assim, né? Inclusive rumores que ele vai voltar, hein? James Gunn. Sim, parece eu que estão também. Parece que eles estão lá trocando uns comentáriozinhos lá, ele vai voltar. Agora, como é que eles vão trabalhar Adão Negro depois do primeiro filme? Eu acho que... Eu concordo com você, tudo que você falou. Eu acho que agora a DC... Ela tá acertando a produção, né? O jeito que eles estão fazendo o filme, o enredo, o ritmo da produção. E acertando o público, né? Porque, por exemplo, você vê The Batman. As pessoas que vão do começo ao filme de The Batman, elas estão uma vibe totalmente diferente de quem tá vendo Superman agora. Sim. Que é um filme... Ele apostou, digamos assim, no simples, mas é o simples que funciona. The Batman quer desenvolver tudo. Tudo que ele pode, ele desenvolve, quanto é que foi de The Batman que saiu a série do Pinguim. Então acho que agora a gente tá num momento legal. Você falou de algo que foi o comentário que eu fiz com a Andrea depois da sessão de pré-estreia. Tava todo mundo ali tirando foto, dando entrevista, aquela coisa toda. Eu chamei a Andrea num canto, eu já dei a pergunta pronta para ela, com a resposta pronta, porque eu queria só tirar essa curiosidade, como diretor de dublagem também, só para tirar essa curiosidade. Eu só queria ouvir dela o sim ou não. A pergunta que eu fiz, Andrea, você já dirigiu vários filmes da DC, mas esse filme é totalmente diferente de tudo o que você já fez. Foi muito difícil para você, eu imagino, conversar com essa mudança de abordagem, porque de fato é diferente de todos os filmes da DC que você já dirigiu. Você dirigiu vários. É diferente de todos eles. Não é só um reboot, é uma abordagem totalmente diferente, fantasiosa. Isso foi muito difícil, não foi? Aí eu construí a resposta, construí a pergunta e ouvi o que eu queria. Ela, foi. É totalmente diferente. Igual, né, depois que eu saí da sessão, eu assisti o filme no dia 8. O que aconteceu? Todo mundo começou a me perguntar, sem spoiler, o que você consegue contar sobre Superman? Cara, é a única frase que saiu da minha boca. Eu não consigo te falar nada sobre Superman, eu só consigo sentir. Superman, ele é uma obra que, pra você que conhece, alguns momentos você vai arrepiar, senão você vai chorar. Porque o quadrinho que o James Gunn pegou pra adaptar, ele adaptou, pegou tudo que era importante, colocou na tela, e o que não era necessário, eles cortaram ali, mas também não faz falta, você não sente nada. Se você ler o quadrinho, você não vai sentir falta de nada. Por mais que você saiba que tá faltando alguma coisa. Então, essa foi a minha resposta. Eu nunca vi nada igual, né, sobre Superman, eu só consegui sentir. Eu falei, era isso que o Superman precisava. Né? O personagem precisava disso no cinema. Essa foi a minha resposta. Porque o que a gente viu, aí eu volto a dizer, quem conhece o personagem, o que a gente viu é o Superman. Não é uma releitura, é o Superman. O Superman é aquilo ali. Eu ia citar que eu vi também no dia 8, na pré-estreia, mas eu já tinha ingressos comprados para o dia 9, para ir eu, minha esposa e minha filha. E eu fiquei encantado, porque minha filha é muito emotiva, e ela, em 2 cenas do filme, ela chorou muito. Chorou. Ah, mas por que fizeram isso com ele? Ah, por que fizeram isso com aquele outro? Eu, calma, filha, é só um filme. Minha filha tem 10 anos. É só um filme, filha, tá tudo bem, não, fica tranquila. Mas a minha filha chorava copiosamente. Então, eu entendo que alcançou, de fato, quem tem que alcançar. O público que precisa ser alcançado. Então, eu na segunda sessão, eu fiquei mais feliz ainda do que na primeira. Na primeira eu estava muito tenso, né? Todos os meus amigos ali, colegas de profissão, foi uma sessão praticamente só de dubladores, diretores de dublagem. Eu, meu Deus, como é que vai ser? Será que o meu trabalho está bem feito? E eu estava bem tenso. Depois que eu vi em tela, eu falei, não, tá bom, tô curtindo, tá bom. Aí fiquei mais relaxado.
mas no segundo dia não teve essa tensão. Foi só a experiência mesmo de curtir e ver minha filha imersa naquela produção. Foi muito bom. Estamos chegando aqui na reta final, mas agora me surgiu uma pergunta que, assim, do nada eu acho interessante fazer para quem tem curiosidade sobre dublagem. Você, então, quando você está dublando lá e tudo mais, você não chega a ver o projeto final ou tem algum projeto como dublador, não como diretor? Que você está dublando, você chega a ver lá alguma pós, não, assim? Nada? Nunca. Quando você dubla, você literalmente vai fazer as suas cenas e vai embora para casa. Então, o diretor fala, tudo certo, cada um para sua casa. Obrigado, acabamos, era isso. Normalmente a gente fala a frase, era isso. Era isso. Tem duas frases que são clássicas da dublagem, né? Quando o diretor vem, te dá o briefing, aí você vai começar, o diretor fala, né? Bom trabalho. Então a gente repete para todos nós. Aí no final, quando o diretor acabou tudo, ele fala, era isso. Então, bom trabalho e era isso são duas gírias da dublagem. Então, não, a gente só vai fazer o que nos compete fazer. Eu me lembro que... Quase que eu dou um spoiler aqui. Mas eu me lembro que tem uma cena específica, porque eu gravei em um dia, aí depois a dublagem é assim, às vezes tem P1, P2, P3, P4, P5, são coisas novas que vão entrando, montagens diferentes, aí a gente é chamado para fazer outras sessões. Então a sessão principal eu fiz em um dia, 2 horas e pouco de dublagem, aí depois eu fui chamado para fazer mais 1 hora, e depois mais 1 hora, em outros dias diferentes, porque coisas novas entraram, montagens diferentes, precisava regravar. Sim. Em uma dessas voltas, era para fazer uma cena que não estava no corte inicial, aí entrou depois no corte final. Aí eu me lembro que especificamente, como era uma cena de interação com o Superman, com o Diego, aí eu pedi, poxa, pode colocar o Diego para mim, para eu ouvir? Ele já gravou? Já gravou. Bota o Diego aqui para eu ouvir, para eu sentir a vibe do que o Diego fez. E como era uma cena meio que de atrito, né? Era uma cena só os dois em pé, e aí você já sabe do que eu tô falando. Era uma cena meio que de um pequeno atrito. Eu queria ver qual a impressão que o Diego deu para ir exatamente no contrário. Aí eu pedi para ouvir o Diego. Mas isso é o máximo que a gente consegue saber de uma produção. É de repente ouvir alguém que já gravou naquela cena que você está fazendo. Porque vocês não dublam juntos, né, na mesma sala. Não dublamos juntos. Você não sabe, você tá lendo o que a pessoa que está contracenando, né, o personagem que está contracenando com o seu. Isso, a gente lê, mas a gente não tá junto. Você queria ver como é que o Superman tá aqui na minha frente? Eu tô tremendo na base, né? Eu queria ver, porque você sabe da cena que eu tô falando. Sim. Era uma cena que tinha ali um pequeno conflito, bem pequeno, mas tinha um conflito de vontade de fazer uma coisa, e eu queria ver como que o Diego colocou, se ele se colocou como super... Porque o texto é frio, né, tá escrito é frio, eu queria ver se ele se colocou como um cara, não, que é isso, vamos lá, ou se um cara, não, mas por quê, vamos lá, porque tem diferença. Sim. Aí eu queria ouvir o que ele fez para eu fazer, lógico, em cima do que o Edgar Ted estava fazendo, mas uma pequena liberdade para dar uma nuance diferente, e aí eu acho que ficou legal lá, aquela cena ficou bacana. Mas isso é o máximo que a gente sabe da produção. É, de repente, pedir para ouvir o que um colega já gravou. No mais, nada. É só o que a gente fez. Então, não tinha a menor ideia. Eu só conhecia as minhas cenas, só sabia as minhas cenas. Não sabia da história, não sabia do enredo, e fiz questão de não saber. Eu sou tão fã do personagem que o Superman, quando tem produção do Superman, eu começo a fazer uns 3 meses antes um jejum de notícias, porque eu não gosto de tomar spoiler. Né? Nesse caso era inevitável, porque eu estava no filme, né? Então eu sabia. Mas eu queria saber o mínimo possível. Então, como eu já sabia de algumas coisas, eu fiquei umas 2 semanas sem ver vídeo, sem ler matéria, sem ver previsões, nada, para poder não estragar a minha experiência. E normalmente é o que acontece. Eu sei bem o que é tentar escapar de notícias, mas não conseguir. Ainda mais quando você trabalha com isso. Né? Porque eu já sei um monte de rumor de coisa que eu nem sei se vai sair, e aí chega no final, né, se concretiza. É complicado. Rafael, eu queria que você... Agora, galera, eu acho que vai ter spoiler, tá? Não sei, vamos ver aí. Mas eu queria que você contasse pra gente alguma cena que você teve dificuldade ou que você achou engraçado de dublar. E se você puder fazer aí uma palhinha de alguma frase aí pra gente, eu agradeceria demais. Rapaz, eu não vou dizer dificuldade, porque esse personagem, a expressão vocal dele é muito na região que eu gosto de interpretar. Eu gosto de falar aqui, eu gosto de falar perto do microfone, para poder ter uma intimidade maior com a tela, e esse personagem faz isso. Então, não vou chamar de dificuldade. Mas tiveram algumas frases que eu tive que eu sofri para falar. Eu me lembro que foi exatamente a cena do teste, tá? Já que tem spoiler, então agora você vai dar um alerta, né? Okay. Vai que eu preciso disso pra mim. A cena do teste foi aquela cena onde eles estão no Palácio da Justiça, na Sala de Justiça,
a Lois dizendo que eles precisam salvar o Superman e tal, e ele lá no computador tentando rastrear os nanorastreadores e tal. Essa foi a cena do teste. Logo essa? Foi muito difícil. Foi essa cena. Foi muito difícil, porque ele tá ali congelado, a Lois toda emotiva, o Guy fazendo as palhaçadas dele, e ele lá todo congelado, só falando termos técnicos. Cara, era muito termo técnico um atrás do outro. Era nanopartículas, nanorobôs e não sei o que, e Fort Knox e tal. Cara, eu demorei muito pra fazer o teste. Fiz, defendi direitinho. Depois, tipo, na hora de gravar, pra valer, tinha que passar por essa cena de novo. Aí eu, caraca, como é que vai ser? Aí penei por conta dos termos técnicos, que ele fala muito aqui, assim. E aí, como ele fala aqui, bem na ponta dos lábios, ele não fala aqui com a glutural, ele fala aqui na ponta dos lábios, algumas palavras, quando você está falando aqui, são difíceis para articular, se tiver muita consoante. Então, tive um pouco de dificuldade ali. Aí, gravei tudo. Beleza. Gravei, sofri ali um pouquinho. Lá na segunda sessão de gravação, quando chamaram para fazer os novos inserts, essa cena voltou. Porque a gente falou, eu me lembro que a gente falou no original, na primeira vez a gente gravou em Fort Knox. Aí o cliente pediu para mudar para no Fort Knox. Só que tava tudo colado, tudo ligado. Não dá para fazer essa cena toda de novo. Nossa. Então, essa cena eu fiz 3 vezes, cheia de consoantes, com o cara falando aqui, com a Lois Lane no meu ouvido. Então não vou dizer que foi difícil, mas não para fazer, mas para executar a articulação, porque ele tá aqui, a cara dele tá no meio da tela, foi, e marcou porque eu tive que fazer 3 vezes. Foi a do teste, foi a real e depois foi o concerto. Mas assim, num consenso geral, o que tornou um pouco difícil também é que na cena que eles estão lá na porta do universo compacto, eu até achei que fosse ficar Pocket Universe, eu achei que ia ficar o universo de bolso, né, porque no original é Pocket Universe. Aí quando eles estavam lá na porta do universo compacto, ele e a Lois, essa cena a gente gravou praticamente sem cara, porque era tudo embaçado. Aí, tipo assim, dava um frame aberto, normal, e depois dava o Gaussian novamente. Então a gente não sabia a boca, não sabia nada. Foi muito difícil fazer, porque a gente não sabia a expressão. E tem essas coisas, né? Às vezes a gente grava as coisas que tá a tela toda preta, só a boquinha aparecendo. Ou às vezes a gente grava a tela toda cheia, mas tudo embaçado. Então a gente tem que ir no áudio, e o áudio não é a melhor referência, porque a dublagem é a imagem. Então tem os seus desafios, mas o personagem em si, nem tanto. Mas alguns pontos me marcaram por eu ter que fazer 5, 6, 7 vezes e não sendo uma produção de cinema que exige todo um cuidado, a gente normalmente não faz assim. A gente edita depois, tá? Mas produção de cinema a gente faz 5, 6, 7 vezes até ficar bom para editar o mínimo possível. Não que nas outras produções não tenha, mas essa tem um cuidado a mais. Sim, porque a gente tenta ao máximo não editar. A gente tenta fazer real, por mais que precise 5, 6, 7 vezes. Então a gente evita fazer cortes, até porque cinema normalmente edita lá fora por pessoas que não falam português. Sim. Aí pode cortar alguma sílaba que vai fazer diferença. Então a gente tenta editar o mínimo possível, então a gente prefere repetir. Eu gostei que você falou dessa cena, né, dentro da sala lá, porque é uma cena que eu gostei, mas eu gostei dela por um motivo específico. Tá todo mundo ali que, né, já que tem spoiler eu vou falar um pouquinho. Essa cena pra mim, né, ela me mostra os personagens que a gente vai ver futuramente. E a gente consegue nessa cena, que ela não é grande, não é uma cena grande, por mais que ela tenha essa dificuldade toda por causa de termos e tudo mais, você consegue ver a personagem de todo mundo. Sim. Até da Gavião, que ela não fala muito nessa cena, ela só dá uns fora ali, mas é a personalidade dela, né? Você conhece, inclusive se você viu os desenhos da Liga da Justiça, você vai falar assim, meu Deus, eu tô vendo, nossa, que vontade de ver essas coisas de novo, né? Me acendeu essa chama em mim. Eu gostei de saber que a gente tem esse gosto em comum, né? Por essa cena, pela dificuldade. Sim. Né? Por ter esse trabalho todo. E eu gostei de saber disso. Eu queria te agradecer, tá? Muito obrigado por topar. Eu sei que é corrido. Topou a gente fazer essa conversa aqui. Gostei muito. Espero conseguir fazer mais com você. Mas pra gente falar de outras coisas, porque tenho certeza que a gente vai conseguir falar sobre muita coisa. Sei que a gente tem muita coisa em comum. Acho que vai ser super legal. Inclusive, Godzilla é uma delas. Opa! Vem aí o Fast Ghibli, né? Daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso. Vai ser bacana. Vamos marcar isso aí. Qualquer coisa a gente tá aqui pra trazer essas curiosidades. Eu gosto muito, né, de quando eu faço esse tipo de conteúdo, falar sobre os bastidores, né? Porque se você quiser conferir como é que tá, gente, vai no cinema. Superman tá aí no cinema. É um filme maravilhoso. Tem aqui no meu canal pra quem quiser também. Tem análise sem spoiler, com spoiler. E agora a gente tá aqui.
com o próprio Terrific, Mr. Nossa, cara, eu tô, assim, realmente muito feliz de ter conseguido fazer isso. Você quer dar algum recado? Fala alguma coisinha aí pra galera? Fala pra galera te seguir também. Quero agradecer, obrigado aí ao carinho, Samuel, pela sua educação, a maneira que abordou, foi super solícito atender por conta da maneira que você abordou. Então, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu cuidado. Agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, dedicou um tempinho para assistir. Pedir para sempre que possível, por mais que você não goste, e tem gente que não gosta, a gente precisa respeitar de produções dubladas, mas faz só um pouquinho de esforço para entender que é uma profissão importante, é uma profissão que a gente está lutando para mantê-la viva, e é algo muito trabalhoso, muito trabalhoso. E a gente coloca o coração no que a gente faz. Então, se permita não a assistir, porque aí é gosto de cada um, mas se permita a respeitar a dublagem, porque isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. E assistam, aqueles que puderem, assistam dublado e depois me digam o que vocês acharam lá do Mr. Terrific, e vamos ficar na torcida aí para a gente ter mais produções envolvendo o personagem e tendo para que eu esteja envolvido também, né? Porque a gente não sabe. Se tiver envolvido, vai voltar aqui para falar, hein? Com certeza, com certeza. Muito obrigado a todos, obrigado Samuel, obrigado ao pessoal da audiência aí, e contem comigo sempre. Galerinha, as redes sociais dele eu vou deixar aqui embaixo para vocês ir lá e seguir ele, ver todos os trabalhos que ele já fez, que ele já fez muita coisa. Ele tá aí na dublagem desde 97, se eu não tô enganado. Isso aí. Então tem muita coisa legal além de Superman. Hoje eu quis realmente fazer perguntas relacionadas a Superman, porque foi um filme que eu falei assim, vou ter que fazer alguma coisa, gente. Esse filme, ele é um sentimento, ele não é um filme, ele é um sentimento. E eu acho que até pra ele, que mesmo dublando, ele já teve, esse aqui tá numa pegada que eu nunca vi, hein? Sim, exatamente. É isso mesmo, traduziu. Então é isso, muito obrigado. Galerinha, deixa o like aí pra apoiar a gente aqui, se inscreve no canal também. E é isso, galerinha, valeu, falou, tchau! Valeu, tchau!